Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esperemos que os ânimos estejam um pouco mais serenos. Tenho a consciência de que venho hoje falar de um assunto de que a maioria socialista sempre disse não perceber e que vai fazer de conta, mais uma vez, que nada percebe. Transparência. Os recentes casos de justiça que atingiram o coração do Governo e que levaram o Primeiro-Ministro António Costa a pedir admissão, que agora ao mesmo diz nada entender e que a máquina de propaganda socialista diz terem sido, afinal, meros lapsos, reforçam ainda mais a necessidade de pedirmos mais transparência às instituições e aos titulares de cargos políticos. Ora, nós não nos conformamos com a teoria dos lapsos ou com tantos e tantos ataques de amnésia deste Governo. Se já existisse um regime de registro de interesses e regras de transparência aplicáveis a entidades de representação de interesses, talvez não tivéssemos tido tantos casos e casinhos durante estes últimos 8 anos. Falo só para dar alguns exemplos, já que foram muitíssimos os casos, das reuniões fantasma do grupo parlamentar do PS com a ex-CEO da TAP, ou das ações que o ex-melhor amigo do ainda Primeiro-Ministro António Costa teve junto deste, para desbloquear decisões com impacto de milhões, apesar de não ter sido investido em qualquer cargo público, quando este Governo é, por sinal, um dos maiores governos de sempre. Tudo isto tem impacto na imagem das instituições, descredibiliza os políticos e afasta os eleitores dos eleitos, cujos níveis elevadíssimos de abstenção deviam corar os sucessivos governos de vergonha. Mesmo a reputação deste Governo lá fora está pela rua da amargura. Não é o Chega que é um perigo para a democracia, como tanto gostam de dizer, sendo até ridícula essa mentira, até porque, como sabemos, o Governo nunca integrou até agora nenhum Governo. Não temos nas nossas fileiras José Sócrates, Armando Vara, Manuel Pinho e tantos outros. Mas, se eles tiveram ou têm perfil para ser do PS, não têm perfil para serem do Chega. Não foi o Chega que afastou os cidadãos da política e dos políticos, mas antes a absoluta falta de transparência, as negociatas feitas por baixo da mesa, a cunha e o favor. É a corrupção e não o Chega que coloca em causa a estabilidade e a segurança das sociedades e mina a confiança dos cidadãos, tanto nas instituições como nos valores democráticos. Foi o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, que disse: a corrupção está instalada em Portugal e que a justiça não é uma prioridade para o poder político. Ele, por ser quem é, deve saber do que fala e disse-o, na véspera da demissão do governo maioritário do PS, que agora diz nada a perceber e que tudo afinal se resumiu a um lapso e incompetência da justiça. Tenhamos noção que, segundo os resultados do Barómetro Global da Corrupção 2021, quase 90% dos portugueses acredita que há corrupção no governo e que os deputados da Assembleia da República e os banqueiros estão entre os mais corruptos. E 41% dos portugueses considerou que a corrupção aumentou. Senhores deputados, volto a citar para que eu estava mais distraídos, que os deputados da Assembleia da República e os banqueiros estão entre os mais corruptos. Isto são números que devíamos refletir e que nos deviam envergonhar a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, é importante que os cidadãos e as empresas participem ativamente nos processos de formação das decisões públicas. Isso mesmo está previsto na nossa Constituição, que consagra a participação na vida pública, tal como prevê o direito de petição, entre outros, enquanto um elemento fundamental de qualquer Estado de direito democrático. Razão pelo qual o lobbying, enquanto atividade de representação profissional de interesses, constitui uma das formas de reforçar a transparência nas relações entre entidades públicas, de um lado, e os particulares e as instituições da sociedade civil, por outro. É, além do mais, a forma correta de trazer ao conhecimento das entidades públicas os interesses públicos e privados que estão em cima da mesa para cada procedimento decisório. Por outro lado, esta participação tem de ser feita dentro de um contexto jurídico transparente, definido e seguro. Mas não é isso que acontece hoje em dia. Atualmente, o que se passa na Assembleia da República, no Governo ou nas câmaras municipais é que não há qualquer espécie de controle ou regulamentação desta matéria. É, pois, chegada a hora de aprovarmos e adotarmos medidas eficazes de promoção de maior transparência e de uma progressiva abertura na participação dos interessados nos processos decisórios estruturantes da administração direta do Estado ou de outros órgãos e entidades públicas.
É fundamental implementar um modelo de regulação da representação de interesse legítimo junto à administração direta e indireta do Estado, que reúna as entidades administrativas públicas portuguesas que produzem decisões estruturantes para a vida do país. É preciso criar um sistema de registro de representantes de interesses legítimos que tenha natureza pública, gratuita, facultativa. Só assim conseguiremos tornar mais transparente o processo de decisão e daremos mais confiança aos cidadãos relativamente às instituições. Termino esta intervenção deixando aqui um apelo, não às diferentes bancadas ou partidos aqui representados, mas sim aos deputados aqui hoje presentes, mulheres, homens, políticos, cidadãos. Deixo aqui o apelo para que mostrem de forma inequívoca e clara a todos os portugueses que se importam com a corrupção, com o roubo, com a pouca vergonha a que chegamos. Senhoras e senhores deputados, mostrem de forma inequívoca e clara a todos os portugueses que já chega. Votem a favor da nossa proposta. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não percebi muito bem a pergunta que fez, mas pronto. Relativamente à intervenção, é óbvio que não leu a nota técnica dos serviços, porque uma das coisas que definiu foi que a nossa proposta conseguiu ultrapassar alguns problemas que existiam junto às propostas tanto do PS como do PSD. Era só ler. De toda a maneira, eu percebo que se prefere defender o que acontece hoje em dia, que é as negociatas às escondidas, que é a corrupção, que é o dinheiro por debaixo da mesa, que é a vergonha que se está a passar neste momento no país, que levou a demissões em série do governo, que levou a um governo que caiu, que levou a autarcas suspeitos, que levou os próprios deputados na Assembleia da República envolvidos em esquemas suspeitos, então é preferível continuarmos com esse tipo de atuação do que simplesmente transparência, regulamentação e deixar claro quem é que paga a quem, para todos os portugueses verem e não restar qualquer dúvida. Obrigado.